Oculus Repairers. Oculus. Salve, salve pessoas! Aqui é o seu podcast Óculos, eu sou Gabriel e o mundo não é mais o mesmo que eu nasci, mas continuo curando a tristeza com a beleza de uma canção. Olá, eu sou Cristina e se quiser saber para onde eu vou, para onde tiver sol, é para lá que eu vou. Olá, eu sou Amós Santiago e sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. 30 anos do ECA. Mas calma que não é aquele nojinho que a gente sente daquela pessoa, não. Na verdade, se trata que no último dia 13 de julho, celebramos os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que basicamente é o detalhamento do artigo 227 da Constituição Federal e reflete de forma fidedigna o conteúdo da Convenção dos Direitos da Criança da ONU, promulgada pelo Brasil em 1990. Assim, o Estatuto se tornou o arcabouço jurídico da doutrina da proteção integral universalizada na Convenção. Tanto o artigo 227 da Constituição Federal quanto o ECA têm seus fundamentos na normativa internacional, considerando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, e a Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 59, que tratam dos direitos fundamentais e da proteção integral de crianças e adolescentes. É um texto retirado de uma nota que a CONANDA, o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, publicou no aniversário do Estatuto em 2016. E diante de tantos desafios e dos caminhos propostos pelo ECA, o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, afirmou seu desprezo pelo ECA, reafirmando: o ECA tem que ser rasgado e jogado na latrina. É um estímulo à vagabundagem e à malandragem infantil. Aí que fica a pergunta: essa afirmação possui respaldo na realidade? E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Eles se apresentaram, né? Mas só para deixar aqui claro, eu estou falando com a Cris. A Cristina é gestora educacional aqui do Colégio Salesiano Dom Bosco, de Salvador, né? O colégio em que também eu trabalho. E o Amós Santiago é meu colega salesiano, que atualmente mora lá em Lorena, mas hoje está no frio de Campos do Jordão, né? Quem dera, Deus me livre, mas quem me dera. Né? O Amós, ele é bacharel em Direito pela Estadual do Piauí, não é isso, Amós? Isso mesmo. E está se bacharelando... E advogado pela OAB de Pernambuco. Ah, sim, carteirado, né? É carteirado que fala? Sim. No popular, né? No popular, né? E está se bacharelando agora em Filosofia, não é isso, Amós? Pelo Unisal? Sim. A Cristina, ela é pedagoga e tem pós-graduação, tem especialização e também tem mestrado em gestão educacional. Então, eu trouxe eles aqui para a gente fazer um bate-papo, né, sobre essa... Eu acho que nesses 30 anos do ECA, eu acho que o ECA merecia. Então veio aquela ideia, né? E por que não? E por que essas pessoas? Primeiro, porque a Cristina, eu acho que é uma pessoa preparadíssima para falar sobre tudo na área de educação, na área de crianças, adolescentes, né? Porque ela faz gestão educacional de uma escola, gente, com 2.500 alunos. Não é possível que essa pessoa não saiba minimamente falar ou, assim, articular bem a questão do direito da criança e do adolescente. E o Amós, recentemente, ele publicou um artigo numa revista salesiana sobre o ECA. Eu convivi com um tempo com o Amós e sei que ele tem, assim, bastante paixão por esse tema, né? Ele milita, no bom termo, no bom uso da palavra, sobre o ECA. E a gente começou o podcast falando daquela frase famosa do presidente, que fala que, quando ele era candidato, né? Mas que o ECA é para ser jogado na latrina, porque só serve para formar vagabundo. Agora, minha gente, como é que alguém afirma isso e se elege presidente? Né? Por pessoas que muitas vezes são professores, são gestores educacionais, né? Por que isso, sabe? O ECA gera vagabundo mesmo, Amós? O que é que você acha? Me diz aí. O primeiro pensamento que me veio com esse questionamento é o seguinte: falta muita fundamentação no próprio senhor presidente, né? Eu até gostaria de conversar de outra forma. Não queria nem fazer referência
a esse nosso gestor, né? Então, de fato, o ECA nem chegou a ser plenamente implementado. Esse é o pensamento que eu tenho depois de todos esses anos estudando o direito da criança e do adolescente, a nossa legislação. Então, o ECA nem chegou a ser plenamente implementado, como que a gente já pode dizer que ele não funciona? Então, é um absurdo isso. E pior, né? Que gera vagabundos. O que vem na minha cabeça é que 30 anos de ECA significa que nós não conseguimos ainda tirar o ECA do papel. E ainda vamos ouvir o nosso presidente dizer isso, significa que ele não vai apostar em fazer com que o ECA seja uma realidade. Se faça a lei, cuide dos nossos jovens, cuidemos das nossas crianças. Então, rasgar e dizer que o ECA é algo que vai fazer com que os meninos sejam bandidos, não foi isso? Marginais? Isso. Não lembro exatamente. Realmente ele não tem fundamentação nenhuma, não acredita, né, no ser humano como pessoa, e isso me preocupa. Me preocupa porque nós estamos a cada dia dando para trás com relação ao ECA. O ECA está no papel, mas as leis não estão sendo feitas, não estão sendo seguidas. Então é sinal de que os jovens e as crianças ficarão cada vez mais abandonados. Amós, você comentou aí que não queria começar dessa forma, né? Mas foi proposital porque eu queria fazer a seguinte reflexão para iniciarmos. Poxa, um cara com um discurso desse e assim outras coisas bem piores, isso aí não é nem das piores declarações dele que ele já deu na vida, né? Mas é tão nocivo quanto uma pessoa como essa se elege. Significa que essas posturas dele tiveram, de certa forma, respaldo na população. Aí eu me pergunto, e nós, enquanto sociedade mais ou menos esclarecida? Eu, como salesiano, professo, como bacharel em filosofia, né, a Cristina como gestora educacional, o Amós como bacharel em filosofia, se bacharelando em filosofia e bacharel em direito, né, advogado com registro na OAB, inclusive. Será que nós não falhamos enquanto sociedade de levar o ECA concretamente, esclarecendo, isso aqui é o ECA, a beleza que esse estatuto traz para nós, lá para a Dona Maria, que está varrendo a calçada da sua casa, que está preocupada hoje com o coronavírus, o seu José, que divide o seu dia entre no barzinho ali da esquina e voltar para casa. Essas pessoas, as pessoas concretas do dia a dia. Será que nós não falhamos de levar de uma forma mais, eu não digo nem conceitual, não precisa ser conceitual, mas assim, de levar, de certa forma, que uma palavra, uma frase como essa do presidente gere nessas pessoas uma certa frustração ou um certo desprezo pela fala dele. Que eu acho que não foi o que aconteceu. Gerou desprezo da nossa parte, que nós conhecemos, né, que nós militamos na área que nós falamos, que nós somos mais ou menos esclarecidos, né? Mas nas pessoas concretas, teve, sabe? Eu gostaria de trazer essa reflexão. O que é que vocês me dizem? O que vocês acham? Uhum. O que eu considero, peço licença à nossa querida Cristina. Fica à vontade. Obrigado. Com certeza, a fala do presidente, ela reproduz, ela ressoa, ela é uma caixa de ressonância e ela encontra muita acolhida, infelizmente, em muitas pessoas, que no fundo são pessoas do mesmo tipo, no sentido de não ter o devido esclarecimento, não ter o estudo do que realmente é o próprio ECA. Porque eu digo assim, de certeza, é uma pessoa que ela tem o mínimo de responsabilidade social, né, uma visão ética da vida, do ser humano, que lê o texto do ECA, né, e tudo mais que diz respeito aos direitos de crianças e adolescentes, eu tenho certeza que essa pessoa vai dizer, que documento maravilhoso. O Brasil tem em suas mãos um instrumento excepcional para fazer o bem, para mudar o futuro do Brasil. Eu tenho certeza que uma pessoa sensata que lê, que estuda o direito da criança e do adolescente vai afirmar isso, e não o contrário. E, infelizmente, é falta de estudo, é falta de esclarecimento, falta de boa vontade política e social. E Gabriel, quanto à sua pergunta sobre o papel da sociedade, realmente, todos nós temos falhado. Por quê? Porque a lei foi muito bem feita, a lei foi muito bem articulada, foi fruto de todo um movimento social lá daquela década de 90 não, antes, inclusive, né?
do movimento dos meninos e meninas de rua e toda uma população que se mobilizou para que a legislação fosse aprovada. E então, como fruto, né, e a lei é muito clara, lá no artigo 227 da Constituição Federal, que tem respaldo no artigo 4º do ECA, de que é dever de todos, da sociedade, da família e do Estado, garantir. Aí tem todas aquelas garantias fundamentais que a gente lê, até chora de emoção, né? Então, assim, a lei delega a todos nós esse dever de cuidar, de zelar por essas garantias fundamentais. Mas o que acontece é isso, enquanto nós não superarmos essa mentalidade que era ainda do antigo Código de Menores, né, de que a criança e a adolescente são objetos de direito e não sujeitos, uma mentalidade punitiva, de que eles merecem ser punidos, né, pelo que fazem, assim, no sentido da minoridade e tudo mais, da maioridade, inclusive. Olha só, esse tema da maioridade, inclusive, a gente pode até falar sobre ele um pouco depois. Mas o que acontece é isso, a mentalidade brasileira não está ainda educada para acolher e para viver o que traz o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu penso também, gente, é que essa fala dele nos traz uma herança que a gente tem, Gabriel, respondendo a sua pergunta também, sobre a questão da educação. Essas pessoas que votaram nele, que apoiaram e que ainda ratificam nas redes sociais as coisas que são trazidas pelo presidente, muitas delas também são pessoas que não tiveram esse trabalho de educação lá atrás, são raízes. Eu penso que o presidente precisaria ter conhecido e lido um pouquinho mais de Dom Bosco, que ele traz que a juventude são as pedras mais preciosas que nós temos, né? E ele não traz isso, delicadas e preciosas da sociedade humana. E ele não acredita. Tanto não acredita que hoje nós estamos vivendo, nesse momento da pandemia, uma comprovação da falta de cuidado com os nossos jovens e com as nossas crianças, né? Se você for pensar um pouquinho, puxando aqui para o meu lado educacional, se você vê essas aulas remotas que não estão acontecendo nas redes públicas, é sinal de que não existe um cuidado e um respeito a esses alunos das redes públicas, né? Na rede privada, a gente está garantindo, mas nas redes públicas, não. Né? E se você vê uma pesquisa que saiu recentemente, 40%, digamos assim, 40% da rede pública não tem nem acesso à internet. Imagine fazer uma aula remota. Então, é um conjunto de várias coisas, da segurança, da saúde, do cuidado com a criança, com o jovem. Não existe esse cuidado. Não existe essa preocupação. E é uma das coisas que o próprio ECA garante, né? O direito do acesso à educação. É muito bem discriminado isso. E quando eu sinceramente não sei, Cris, se é falta de gestão, se é má vontade, se é um projeto político não favorecer educação de qualidade. Eu, sinceramente, eu fico às vezes abismado, sabe? Eu, às vezes, chego a pensar que é um projeto político. Porque esses frutos nós vamos colher lá na frente. Como já estamos há 30 anos, gente. Foi quando eu iniciei, já conhecia o ECA, e cada vez mais a gente está vendo que não tem sido feito, não tem seguido o que traz os artigos, a defesa que o próprio Estatuto traz. E vai de tudo, desde a alimentação, saúde, lazer, direito à vida, direito à segurança, todos os artigos. Eu gostaria de retomar uma coisa que o Amós falou, que eu achei muito interessante. Amós, você falou assim que é uma compreensão deturpada do papel da pessoa, né? Objetificada pelo direito, né? Como se a pessoa fosse apenas objeto do direito e não sujeito do direito. Você poderia, assim, só esclarecer um pouco melhor? Eu achei isso muito bacana. E, assim, e também, Amós, aplicação por exemplo, como que uma criança é sujeita do direito? Como que um adolescente é sujeito do direito? Então, Gabriel, essa compreensão de que a criança e o adolescente, né, eles devem ser vistos como sujeitos de direito foi, na verdade, a grande inovação do ECA e de todas essas legislações, inclusive internacionais, referentes aos direitos humanos. Antigamente, e isso ficou no Brasil com os antigos códigos de menores que vigoraram até, o último foi de 1979.
né? Então, o que acontece? Antes desses códigos de menores, a visão que havia era justamente de uma doutrina de uma repreensão, né? De punição. Eles não eram tomados como pessoas em condição de desenvolvimento, né? Se o governo olhava para eles, para as crianças e para os adolescentes, era justamente com esse olhar de punição, um olhar repreensivo, e não como alguém que quer promover essa vida, promover essa dignidade desde a mais tenra idade. Então, houve essa mudança de paradigmas, digamos assim, porque o que o ECA trouxe foi justamente essa doutrina da proteção integral, né? Independentemente de onde a criança nasça, das suas condições de vida, né? De tudo que infelizmente não favorece o seu desenvolvimento, ela merece ser vista como criança em desenvolvimento, como pessoa em desenvolvimento, e requer, né, como prioridade absoluta que ela tenha todos os meios necessários para o seu pleno desenvolvimento como ser humano. Então foi essa grande mudança de paradigmas. Antigamente era a visão objetiva, né, que objetivava, aliás, que via como não um ser humano totalmente, digamos assim, porque não era desenvolvido e merecia ser punido, ser tratado de outra forma, para uma visão de sujeito de direitos. As nossas crianças e adolescentes hoje são reconhecidas como pessoas em condição de desenvolvimento e, por isso, merecem toda a atenção necessária. Eu acho... Fale, Cris, fale. Não, vendo aí o que Ramos está trazendo, eu fico sempre me perguntando, né? A gente fica se questionando quando a gente está numa situação dessa que nós estamos vivendo agora, a quem cabe essa função de assegurar esse direito a essas crianças e esse adolescente? Né? Porque todo mundo fala, é o direito, cabe à família, sim, mas o primeiro cabe ao Estado, concorda? E aí a família também precisa assegurar, mas se a família não tem condição de assegurar, tudo isso que traz o ECA, a gente não consegue ver na prática para as nossas crianças. Eu mesmo que viajo muito na zona rural, eu vejo isso muito nítido, principalmente na zona rural, da falta dessa segurança, de garantir, assegurar esses direitos a essas crianças e esses jovens. Eu estava aqui pensando, né, vocês falando aí, e um cara lá no século XIX, como você trouxe, né, o nome dele, Cris? Um cara lá no século XIX... Já falava. Como, assim, não é nem simplesmente falar, é garantir. Porque não sei se vocês sabem que ele foi a primeira pessoa a criar um contrato de trabalho para um adolescente, para um jovem. Sabe, isso é muito à frente do seu tempo. No século XIX, um santo católico. E tem um outro detalhe, tem aquela frase, assim, um pouco clichê, mas que eu acho que é bastante profunda, que é: todo jovem possui uma corda que pulsa para o bem. Né? Cabe ao educador identificar esta corda e puxá-la, e acessar essa corda e trazer para o bem. O que é que ele está, pelo menos assim, abstratamente, depois para falar concretamente, o que é que ele está querendo dizer com isso? Que há algo sempre de positivo, mesmo que esteja escondido, né, dentro dessa criança, desse jovem. E eu acho que o ECA é uma ferramenta institucional de acesso a essa corda que pulsa para o bem. Porque, assim, como você falou, né, Cris? Tá descrito isso, é papel do Estado. Mas a família também precisa ter o seu equilíbrio ali. No entanto, as famílias não conseguem proporcionar uma situação social de desenvolvimento para essa criança, para esse adolescente. Por quê? Por causa de uma questão estrutural, socioeconômica, uma questão muitas vezes política, né, que também não assegura os direitos daqueles cidadãos, daquela família ali. E aí a contrapartida, o Estado pode dar a contrapartida, mas a contrapartida da família foi negligenciada em um movimento anterior que foi também pelo Estado, sabe? Então, assim, aí você acaba gerando essa cadeia. E eu acho que a sacada desse homem, o nome dele é Dom Bosco, São João Bosco, foi justamente essa: olhar para a juventude. Ele não falava especificamente em criança, até porque no século XIX não havia muito bem distinto essas fases. É criança, o que é adolescente, o que é jovem, né? Assim, saiu da barra da saia da mãe, é jovem. Né? Então ele consegue identificar dentro ali do contexto da Revolução Industrial uma juventude sujeita da própria história e não objeto, como a Amós estava trazendo. Se vocês deixarem, eu fico falando aqui a noite toda. Gabriel, foi interessante você ter tocado em Dom Bosco, com certeza, né? Um homem que tinha um olhar muito além. Ele justamente por pensar, né, que o jovem ele tem futuro,
Foi isso que fez toda essa movimentação de Dom Bosco, né? Acreditar que ali é um potencial, né, para o bem. E o que acontece é justamente isso, né? Nossa juventude, nossas crianças estão imersas muitas vezes em vulnerabilidades. Eu até gostaria de trazer aqui alguns dados que eu coloquei no meu artigo, dados que o próprio IBGE e a Fundação Abrinq, ela traz no chamado cenário da criança e do adolescente. Esses dados, gente, são alarmantes, para a gente perceber o quanto que estamos aquém. Eu vou citar aqui alguns deles só para a gente ter essa noção, né? Isso no ano de 2019, nem estamos falando de 2020, pandemia. Que foi agravado pela pandemia, né? Exato. Imagino como que está isso, né? Então, olha só isso. No Brasil, 22,6% das crianças e adolescentes com idade de 0 a 14 anos vivem em situação de extrema pobreza. 22,6%. São mais de 9,5 milhões de brasileiros, crianças e adolescentes em situação de extrema pobreza. Não é a pobreza de faltar uma coisa ou outra, mas ter o que comer, ter o que vestir, não. É extrema pobreza. Isso é muito, gente. Isso é dizer isso é negar todos os dias a condição humana mínima para o desenvolvimento dessas pessoas, né? Outros dados também que, inclusive, dizem respeito ao que nós, como salesianos, acreditamos. 64,9% dos estabelecimentos de educação básica não têm quadra esportiva. É quase que uma traição muito grande com o direito de lazer que as crianças deveriam ter. 64,9% das escolas básicas não tem quadra. A gente pode achar que é pouco, que é uma coisa insignificante, mas eu já vi jovens dizendo: eu não entrei no mundo das drogas ou coisa do tipo porque eu tinha esse espaço para brincar, para jogar uma bola, para fazer bons amigos. Olha só como que isso pode fazer diferença. Então, isso é alarmante, isso é inconcebível para um país, né, que, em desenvolvimento, que tem recursos. A gente sabe que o Brasil é rico em tantas coisas, coisas naturais e desenvolvimento que nós, antes da pandemia, claro, hoje é um cenário diferente, mas estávamos indo bem, mas a gente tem essa falta de mínimo de lazer, mínimo de dignidade, né, deixar com que mais de 9,4 milhões de crianças e adolescentes vivam em extrema pobreza. Então, tem muita coisa errada aí por detrás. E que bom que você trouxe isso aí, Amo. Você sabia que durante a pandemia piorou. Com certeza. Eu estava fazendo algumas leituras e durante a pandemia houve uma percepção sobre a questão das escolas, onde os pais e responsáveis vêm solicitando políticas públicas. O acesso à educação hoje pelas pessoas tem canalizado para o lado da tecnologia, que a gente sabe que não chega para eles. As crianças que são alunos do sertão, as aulas foram suspensas, eles estão morrendo de fome e de sede. Por quê? Porque essas crianças também lanchavam, comiam e se alimentavam nessas escolas. Então, se não tem a escola, se não tem acesso à escola, eles também vão morrer de fome e de sede. Imagine, e não vou nem pensar em computador, em tablet, nós não vamos nem pensar nessas coisas. Pense que a falta desse acesso à escola vai trazer mais fome e mais sede. Ei, Cris, a gente estava vendo aqui no Salesiano de Salvador, né? Assim, a preocupação de muitos pais assim, de uma classe social um pouco mais elevada é o tablet do meu filho não está funcionando para a aula. O computador não está funcionando. Não sei. Caramba, tem gente que não a comida do dia era a merenda da escola. Sim, né? Eu acho assim, o Papa Francisco, eu sempre retomo essa frase do Papa Francisco, né? Quando começou a pandemia na Itália, quando a porca torceu o rabo lá, que começou a fechar tudo, lockdown geral, né? Aí o Papa Francisco assim, as pessoas estão muito preocupadas porque o shopping está fechando, porque tal coisa está fechando, não sei o que, eu não vou conseguir comprar a minha coisa, assim, comprar, enquanto tem gente morrendo de fome na rua. E além de morrer de fome, vai morrer também de coronavírus. Assim, ele não diz com essas palavras, mas esse era o sentimento. Poxa, achei muito bacana você trazer isso, viu, Cris? Porque, assim, não que essas pessoas estejam... Não tô julgando a preocupação de A ou B, não é nesse sentido. Mas para dizer, assim, que além da caixinha quadrada da nossa cabeça, há um mundo
né, a um mundo. E aqui eu gostaria de retomar, mas para fechar o assunto, né, da fala desastrosa do Coiso lá, não vamos nem dizer o nome dele, mas pelo amor de Deus, assim, a fala desastrosa revela alguém que a preocupação é o tablet do filho, não sei o quê, e se exploda todo mundo. Né? Porque isso daí, essa história aí de garantir direito, tá ok? É só para vagabundo, tá ok? Ah, gente, por favor, né? E assim, eu acho que pessoas que tiveram acesso, como eu tive, a Dom Bosco, você também teve, Cris, você trabalha na instituição que foi fundada por este homem. Dom Bosco, os filhos de Dom Bosco não fizeram só escola, não. Tem as escolas, mas também tem muitas obras sociais espalhadas por esse Brasil. E olha, o que essas obras sociais estão fazendo nas suas realidades por essas crianças, por esses adolescentes, olha, é de tirar o chapéu. Eu escutei relatos, né, o Amos pode até falar aqui, da obra social lá de Lorena, que está levando, a gente inclusive comentou isso no último podcast, está levando atividade na casa das crianças. Sim. Na casa das Você crianças. sabe como é o nome do Amigos do Bem? É um grupo, Amigos do Bem também estão fazendo isso. Tem feito isso, no né? sertão. Tem feito, além da alimentação. Então, para além da garantia formal dos direitos, há toda uma subsidiação. Como é que diz essa palavra? Subsidiariedade. Subsidiação. Vamos chamar de subsidiação. Enfim, né? Há toda uma geração de subsídios para que as famílias, essa criança, a localidade, a escola enquanto instituição, o povoado, a tribo, o bairro tenha condição de proporcionar esse desenvolvimento, né? E aí eu trago um economista Nobel em Economia, que é o Amartya Sen, que ele tem um livro escrito chamado Desenvolvimento como Liberdade. É o desenvolvimento que liberta. Não é simplesmente o desenvolvimento socioeconômico, não é só isso, tem uma série de outros fatores. É que eu gostaria de, não sei quem foi que falou, retomar só mais um ponto, da questão da formação, né? Beleza, às vezes um engenheiro civil tem formação acadêmica, beleza, ele domina aquela ciência ali, mas parece que a questão da humanidade, do altruísmo, de olhar para o outro com delicadeza, com humanidade, com o coração na mão, sentir com misericórdia, né? Misericordiosos como o Pai, foi o que o Papa Francisco nos convidou uma vez aí. Assim, ou seja, domina a ciência técnica, mas não domina a humanidade. E eu acho que esporte, lazer, cultura, cinema, dança, eu citei cultura como se fosse uma área, né? Mas a cultura é tudo isso. Então, tudo isso favorece para esse arejamento do cérebro, aprender a lidar com o outro. Sim, com certeza. E eu acho que eu já falei demais, vou passar para vocês. E está tudo dentro das artes, né? Você sabe que está tudo dentro da arte. Então, eu também acredito nessa escola que precisa ter essas quadras, precisa ter o lazer, fazer um viés, abrir um leque para a cultura, para que as crianças possam, os jovens estejam lá praticando o esporte, para fazer exatamente o que a Almos disse, tirá-los desse mundo aí, dessa periferia, digamos assim, né, educacional. Não sei como é que a gente faz para ajudar. Tem também lá no artigo do ECA, que a gente que trabalha com educação fica muito batendo na tecla, que é a responsabilidade dos pais, né? Que os pais precisam garantir, eles têm a obrigação de matricular seus filhos no ensino regular. E aí eu te pergunto, Gabriel, e eu queria ouvir vocês dois, né? Me ajudem. Como é que essa família que mora nessa zona rural, que eu fiquei extremamente preocupada, eu viajei tem mais ou menos uns 40 dias e fui lá na cidade da minha mãe, no interior, eu fiquei perguntando, a gente que trabalha numa escola extremamente estruturada, que a gente está mantendo essas aulas regulares, e nós temos preocupações porque tem famílias que não dão o devido valor para os alunos das séries iniciais, né? A primeira infância não é valorizada também, muitas vezes, para as famílias que possuem um poder aquisitivo melhor. Eu tiro meu filho, ele fica sem estudar, no próximo ano eu coloco ele de novo. E não é isso, né? Ele precisa garantir o ensino regular, principalmente a partir dos 4 anos. E aí vem a minha reflexão. Como é que a gente vai garantir para essas outras crianças das redes públicas, né, da zona rural, esse direito ao ensino regular? Como que vai garantir? A gente precisa realmente que os políticos vejam isso e a gente possa ir para a rua, não sei, viu, gente?
Estou chutando aqui. A gente precisa se movimentar, porque nós não podemos deixar do jeito que está. Ô, Cris, Com certeza. antes de perguntar isso daí, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Como é o nome desse outro menino aí? Como é o nome dele? Amos, Como é? amos. Amos. Amor. Teve umas vezes que você falou, aí eu olhei para ele. Você não bota isso, não. Você corta. Já Mas ela era. é chique. Já Ela tá. tava falando em italiano. Deixa eu... Ela tá chique demais falando em Exatamente. italiano, viu? Amor. Não, é que eu falei isso porque E eu você não prestou nem atenção que eu perguntei, Não, né? Deixa, calma lá, peraí. Ó, veja só, eu olhei, porque assim, quando você falou Amos, aí eu olhei pra Amos, aí a Amos começou a dar risada. Eu também, aí assim, Amor. Porque ele deve estar acostumado a chamar ele assim. Não, Não mas é não, meu amigo. é que você não conhece o nome dos irmãos dele. Fala aí, Amos. Como é? Aquila e Hammurabi. Pronto. Ô, querido, eu até Hammurabi, hoje- Eu até hoje Hammurabi. confundo o Hammurabi. Eu confundo muito o nome dele ainda quando eu converso com a Amos. É Amos, pronto. Amos. Isso. É a criatividade das nossas Poderia mães, ser né? amor. Aí, Amos, Pode ser. Sabe- Para as pessoas mais íntimas. sabe... Pronto. Nossa, Amos, Já que é vai isso? ser amor. Já vai ser Íntimas. amor pra mim. Sabe que eu... Ah, obrigado, viu? Que é isso mesmo. Mas, amor, Obrigado, tudo pra você. Eu li um pouco. Gabriel passou para mim o seu artigo, que por sinal é belíssimo e extremamente profundo e reflexivo. E eu fiquei, diante de tudo que a gente vive dentro de uma escola, eu estudei numa escola pública, o meu ensino médio, não foi a minha primeira infância, mas tenho acesso a isso, né? Que eu vim de uma família simples e a gente sabe, meus irmãos todos passaram pela escola pública desde pequenos, né? E aí as coisas vão melhorando, a gente vai colocando, tirando da escola pública e colocando os filhos numa escola particular. Mas juro para você, diante do cenário que eu vi na zona rural, e não vou tão longe, na cidade que eu moro também, as crianças das escolas públicas e essa primeira infância que é muito importante e que as pessoas não dão essa importância, elas estão fora da sala de aula, elas estão fora do ensino remoto, elas estão fora de um lugar que deveria dar segurança para elas, além de todo as ferramentas educacionais. E fora da alimentação, da fome, da sede. Imagine, é muito triste, Gabriel. É sim. E a Amos. Obrigado pela parte que me toca. Mas querida Cristina, é um desafio tremendo, né? E veja só que está se falando aqui da primeira infância, que é justamente o período essencial para o desenvolvimento do ser humano. Porque a primeira infância é onde ele tem ali formado toda a sua personalidade, todo o seu caráter, sua compleição física, inclusive, né? Então, o que acontece? Se ele não tem o mínimo necessário de educação, de alimentação, já é um crescimento deficiente. Já vai haver deficiência em vários sentidos e vários graus, inclusive cognitivas. Então, isso é uma problemática que infelizmente, né, e já respondendo a sua pergunta, Cristina, esbarra naquela mentalidade antiga, né, que não foi superada, inclusive, né? Ainda tem pessoas no interior, e até na vida urbana, né? Pessoas que acham que a criança está ali, ela não precisa estudar desde cedo, ela tem que aprender as coisas de casa, as coisas da roça e pronto, e já é uma boca a mais para alimentar. E, infelizmente, essa mentalidade destrói muito o futuro dessa criança. E o ECA traz, né? Traz também essa garantia. Traz tanto para os alunos, para as crianças de 0 a 14 anos, tanto para os pequenos da primeira infância, como para os adolescentes também. E não vamos nem nos estender um pouquinho para aqueles de necessidades especiais. Pois é. Que são esquecidos no Exato. canto da sala, que sofrem, né, muito por essa deficiência, nem é deficiência, gente, são necessidades especiais mesmo, por várias questões, que podem ser alunos inclusivos por conta de algum movimento, de alguma questão motora, ou alguma questão de déficit intelectivo, ou qualquer outra, né? Necessidades específicas. Eu fico muito preocupada, eu fico imaginando como é que a gente vai fazer para o ECA sair do papel
e ir para o nosso dia a dia nessa sociedade. Olha, A boa notícia, só para pegar também esse gancho, né? A boa notícia, Cristina, é que o ECA ele trouxe tudo que precisava para ser implementado. Ele não é uma teoria vazia, né? Não é uma especulação. Ele tem direitinho o caminho, ele fala de toda uma rede de garantia, um tal do SGD, que é o Sistema de Garantia de Direitos. Ele instituiu órgãos como o Conselho Tutelar, é essencial no combate direto, né, com todas as questões que envolvem criança e adolescente, principalmente as violações, que são muitas, que se a gente começar a falar aqui, é para chorar mesmo, né? Então, o ECA, ele não é uma coisa vaga, ele trouxe direitinho, passo a passo, de como fazer isso. E uma coisa que eu com certeza gostaria de trazer aqui para a nossa conversa é a importância dos conselhos de direito. Vocês já ouviram falar nesse tal de conselho de direito? Que é diferente do conselho tutelar, o pessoal até confunde, né? E eu quero também perguntar mais uma coisa. Vocês já viram um conselho de direito de criança que funciona de verdade? não. É triste, né? É rir para não chorar, porque assim, o CMDCA, como é chamado, né, Conselho Municipal, mas ele é desde a esfera municipal até o CONANDA, né, a federal, e os conselhos estaduais, né? Esse órgão, CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, é a ponta, é o carro-chefe das políticas públicas de um município, né? E o que acontece? Foi tão sábia, né, a legislação, o legislador, que colocou nas mãos da sociedade civil, né, esse encargo. É um órgão paritário, né? Metade dos membros são do governo, da sociedade, ali do governo mesmo, da gestão, das secretarias, né? Eles são escolhidos representando o lado governamental. E outra parte, são membros da sociedade civil. Então, nós como igreja, nós como qualquer tipo de associação que trabalhe com criança e adolescente, ele pode ter um assento no conselho desse. E está ali, pode deliberar, pode ter realmente decisões sérias que podem intervir no município para que as políticas públicas alcancem a prioridade absoluta que está lá no ECA. Sim. Vamos, Então, muito bacana você ter trazido isso, porque às vezes é uma questão totalmente à parte de nós, né? Às vezes a gente acha que a gestão municipal, entre aspas, cabe somente ao prefeito. Não é isso, não. E ao Conselho Tutelar. Então ao Conselho Tutelar. Isso, e muitas vezes, muitas realidades que eu já vi, consideram até mesmo o Conselho Tutelar como se fosse uma pedra no sapato da educação do meu filho. Não sei se vocês já chegaram a presenciar situações como essa, né? Sim. Por exemplo, tem pais que ameaçam os filhos dizendo assim, né? Sim. Gente, assim, você ri quando você não percebe o problema disso, né? Eu vou entregar você para o Conselho Tutelar. E a criança desespera, começa a chorar, espernear, porque não quer ser entregue para o Conselho Tutelar. Como se, assim, meio que inconscientemente criando certas demonizações, certas distorções, né? Desses órgãos que E assim, Amós, um outro problema para ser colocado diante disso, você trouxe a questão um pouco da estruturação, de como que o ECA pensa essas políticas públicas para chegar até os seus destinatários. Agora você pensa aí, no município, 15 mil habitantes, 15, 30 mil habitantes, a politicagem é bem mais forte, a política ali é uma família brigando com outra família, e eles variam ali periodicamente o domínio da prefeitura. Aí essa esfera já está sendo transferida para os conselhos tutelares. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco assim de longe umas 2 eleições, não vou citar as cidades, né, de conselhos tutelares. Desastre, né? Sim, totalmente. E assim, alguns candidatos pouquíssimo esclarecidos. E olha, falar aqui uma coisa. Eu não me lembro agora a fonte disso, mas eu posso até procurar depois e mandar para vocês, né, vocês darem uma olhada. Mas se não me engano, tá sendo traçado um plano dessa galera mais não quero usar a expressão conservadora, porque tem muito conservador sério, mas essa galera meio bitolada mesmo, eles estão fazendo certos movimentos de inserção dentro desses ambientes para justamente fazerem o contrário do caminho que a gente fez até agora.
né, de Exatamente. boicote às políticas públicas, porque justamente consideram, e eu falei que não ia voltar, mas já voltando, consideram o ECA, consideram essas estruturas como uma ponte para gerar vagabundo, uma ponte para gerar militantes, né, esquerdista, comunista, não sei, e as pessoas vivem assim dentro do simulacro, né? Então, nossa, isso é muito grave. Ao invés de as pessoas irem de forma propositiva, beleza, eu não concordo com esse processo. Tá certo, você não concorda. Estude, proponha, debata, dialogue. E a gente vai construir junto a partir também do seu ponto. Mas você ir para modificar o tecido modificar o processo, né, assim, de forma de boicote, porque você simplesmente não concorda, mas não quer construir caminhos, não quer construir pontes. Nossa, eu acho isso, sabe, deveria ferir a gente que trabalha com crianças, adolescentes e jovens. Deveria ferir nós cristãos, né, que defendemos valores como verdade, como justiça, né? Deveria tocar na nossa carne, sabe isso? Mas parece que não toca, né? É uma crítica um pouco dura que muitas pessoas fazem, inclusive muitos ateus, eles dizem, é muito fácil ser cristão, agora seguir Jesus é outra questão. Muitos cristãos não seguem Jesus, infelizmente. Perfeito, Gabriel, perfeito. A garantia está na lei, né, gente? Agora, a aplicabilidade vai depender de cada um de nós. A garantia está lá, está muito bem redigido no ECA. Todas essas garantias. Mas e será que eu acho que também, além das famílias, as crianças e os adolescentes não têm nem conhecimento dos seus direitos para eles poderem reivindicar, né? Exigir. Eles nem têm conhecimento, isso nem chega, isso nem estuda na escola, isso não se fala. Na rede particular, você ainda segue a risca, né? A gente faz uso, né, do estatuto, mas as outras pessoas, no nosso PPP, no projeto político pedagógico, no estatuto da escola, tudo isso a gente faz, no nosso manual do aluno, se faz uso dessa lei. Mas, na grande maioria, a aplicabilidade nenhuma. Muito pouca. Muito problemático, né? Mas eu tenho insistido nos 2 últimos podcasts que a gente já gravou, já publicou, inclusive o tema é esperança, insistir na questão do tema da esperança, sabe, Cris? Nós colocamos aqui alguns problemas, né? Comentamos outras questões para além de problemas. Isso que você está trazendo mais uma colaboração para isso, mas a gente precisa insistir na esperança. Né? Não é ser bobo, ser um otimista cego, né? Que acha que vai descer um anjo vingador do céu, estralar um chicote e dizer assim, vamos resolver nossos problemas. Não é necessariamente isso, sabe? Mas a esperança de que nós, né, construtores de processos, nós da sociedade civil, nós enquanto gestores educacionais, que estamos educando políticos, futuros políticos, né, futuros engenheiros, futuros médicos, né, ou até mesmo nós que estamos nesses processos educacionais, seja na rede privada, seja na rede pública, seja na assistência social e também no âmbito da comunicação social, nós possamos transmitir sempre uma mensagem de esperança, de que é possível construir, mas precisa de arregaçar as mangas, né? Vadoio, como Isso dizia mesmo. Dom Bosco. Eu ia até falar sobre isso. Foi muito, muito oportuno, Gabriel, trazer a esperança. Eu tenho estudado sobre isso. O filósofo Emmanuel Mounier, que ele viveu num contexto muito complicado, e ele é o pai do personalismo, né? De defender que é preciso que as pessoas tenham essa oportunidade de se desenvolver plenamente, né? De ter as condições, independentemente de onde elas tenham nascido, de como elas tenham surgido, né? Então, ele falava da esperança do verbo esperançar, que não é ficar sentado, ficar esperando cair do céu. É acreditar, claro, ter a sua fé, ter a sua crença, mas agir. É uma virtude do tempo presente, não é uma coisa do amanhã, porque o futuro da criança é hoje, né? Como se diz, é até clichê, mas é isso, não é para amanhã, é para hoje. E talvez a gente fale muito, estejamos falhando nessa compreensão. E por falar assim, no sentido até institucional, eu também não deveria de fazer a minha crítica às instituições,
principalmente as universidades, as faculdades, né, onde se preparam os grandes cérebros, né, as grandes profissões, como o Gabriel estava falando aí, mas infelizmente acaba sendo um egoísmo mesmo de vida, né? As pessoas têm ali uma boa formação, têm condições de colaborar com a sociedade, quem sabe entrar num órgão desse, um conselho desse, e são vários conselhos, não tem só o Conselho de Direito de Criança, tem Conselho de Saúde, Conselho da Educação, né? Tem conselho de tudo que diz respeito à política municipal. Cadê que as pessoas estão ali, os universitários? Né? O próprio Mounier criticava, ele rejeitou um doutorado na Sorbonne porque ele via que era só vaidade, não tinha aplicação na vida das pessoas. As pessoas estudavam para se envaidecer, não tinham e para enriquecer, e não tinham esse sentimento solidário de contribuir com a sociedade. E eu vejo, infelizmente, isso no Brasil, né? Eu cheguei a estudar algumas cadeiras de direito, não só lá no Piauí, aqui também em Lorena, e eu via o quanto que assim, as pessoas eram bitoladas. A pessoa estava ali, era uma expert de direito de criança e adolescente, de relações trabalhistas, de tudo, mas vivia no seu mundo. Tudo bem que dar aulas numa faculdade é uma grande coisa, é muito bom, colabora muito com a formação das pessoas. Porém, ela poderia contribuir também indo para as instâncias lá, para um conselho, falando, né, criticando, tentando colaborar de alguma forma. E é muito raro de acontecer. Dificilmente as pessoas que são do mundo universitário querem baixar para a realidade e colaborar com seu conhecimento ali, em loco. Gente, o papo tá muito bom. Mas a gente precisa ir para os finalmente. Eu agradeço de coração mesmo, a contribuição de vocês. E saiba que quem ouvir esse podcast não vai sair o mesmo. Né? Não, eu tenho certeza. Deus queira. Não vai sair a mesma pessoa. Porque, assim, conhecer esses processos da sociedade civil é importantíssimo no processo de esclarecimento e de construção do bom cidadão, né? De uma pessoa, um cidadão consolidado, né? Consciente do seu papel, dos seus deveres, né? E eu acho que a gente está contribuindo um pouco com isso, viu? Por isso eu gostaria de deixar aqui meus parabéns para vocês dois, né? A Cristina enquanto gestora educacional de uma grande escola, mas também o Amós como um bom comunicador que ele é. Você está vendo, Cris? Um excelente comunicador que ele é. Né, que escreve... Exatamente. O Amós... Não sabia disso. Deixa eu só dizer aqui uma coisa, viu? O Amós não é só essa inteligência. Ele bota a mão na massa, ele acompanha famílias... Ele mesmo, é ele quem quer ir. Ele vai, acompanha e visita orfanato, né? E leva essa experiência também para outros jovens a tomarem essas iniciativas, viu? Então fica aqui mais uma vez minha gratidão por vocês terem contribuído com esse rico diálogo, tá certo? E eu acho que é isso. Quero agradecer, com certeza, esse espaço, essa oportunidade de aprender, de partilhar um pouquinho que a gente sabe também. Foi uma alegria conhecer a Cristina, esse sotaque maravilhoso. Você também tem sotaque, viu? Adorei o seu. O piauiense, né? Mas é tudo isso, muito mais, Gabriel. Eu me sinto muito inquieto, de verdade. Escrevendo o artigo desses 30 anos do ECA é entre risos e lágrimas, né? Uma inquietação que pode até tirar paz, mas no fundo ela se alivia quando eu tenho essa consciência. Eu posso fazer algo, eu posso dar um pequeno passo, posso ajudar uma família, uma criança, já é muito, já é fazer diferença. E que uma é o frase consolo, que eu queria né, deixar para todos, com certeza, uma frase que eu descobri recentemente na filosofia, que é de um filósofo muito antigo, eu nem recordo bem o nome dele, mas é uma frase muito bonita, que diz assim: nada humano é alheio a mim. Nada que é humano, eu vi no espanhol, né? Nada humano me é ajeno. Nada que é humano é alheio a mim. É ser humano, então é meu irmão. Eu posso estar ao lado dele. Eu também quero agradecer a oportunidade. É a primeira vez que eu faço, tá? O podcast. Estou super feliz. Fiquei perguntando a Elis como é que seria. E fiquei muito à vontade. Pensei que eu fosse ficar nervosa, mas vocês me deixaram bem à vontade, porque eu sou um pouquinho mais antiga, né, do que vocês. Mas eu queria deixar para vocês assim, uma leitura em cima de um pensamento de Sócrates, que ele fala das crianças e que eu penso que a gente não pode esquecer, né? Quando ele traz que a criança que tem dentro de nós é o que devemos mantermos ativo na nossa vida.
e alivia as dores do amanhã e desassossego dos dias de hoje. Então, ele é muito feliz. As crianças é a esperança, é futuro, é o que enche a vida da gente de alegrias. Então, eu gosto muito desse pensamento dele, porque a criança é formidável. E quero agradecer, deixar minha gratidão a vocês pela oportunidade de poder estar falando um pouquinho, né? Pensando um pouquinho sobre aqueles que precisam de nós. Cris, eu já disse para você, mas diga aqui de novo, também para minha audiência, para todo mundo, você é incrível, viu? Muito obrigado também, em nome de Dom Bosco, pela sua colaboração conosco, na nossa missão, na nossa vida. E, gente, para finalizar, fica aqui mais uma vez o convite para você, claro, todo mundo é livre, né? A gente está falando aqui de direito, né? Então, todo mundo é livre, mas vai lá no nosso Instagram, né? Lá no nosso Twitter, @OculusPodcast, e também segue a gente no YouTube, se inscreve lá no canal Podcast Óculos, porque assim, eu estou fazendo episódios quinzenais, né? Então saiu nessa semana, nessa quinta-feira, aí no domingo seguinte sai o episódio no YouTube. Primeiramente vai sair no Spotify, no Deezer, e agora também estamos no Apple Podcast. Muito obrigado, gente, mais uma vez. Amós e Cris, um beijo para vocês, um cheiro. Um beijo. Um abraço Amor. da minha Bahia. E você que acompanhou a gente até aqui, certamente foi porque você gostou. Não se esqueça também de compartilhar e marcar lá a gente no Instagram, que a gente reposta vocês, tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus. Fui!